Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje a gente entrevista o secretário de Transportes e Obras Públicas, Paulo Rui Carnelli. Nós vamos conversar sobre o programa de mobilidade aqui na Grande Vitória, as obras que vão sair, as obras que não irão sair e os novos projetos do governo do estado. Paulo Rui, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Eu é que agradeço. Paulo, vamos conversar sobre a grande discussão recentemente com relação a obras de transporte aqui na Grande Vitória, a Leitão da Silva. Quer dizer, era uma obra que já era para ter ficado pronta, tem uma grande reclamação dos comerciantes, de quem passa por ali. Foi necessário fazer algumas adaptações na obra, vocês mesmos já anunciaram que algumas coisas não foram previstas e que por isso precisaram ser recalculadas, refeitas, redirecionadas. A grande pergunta é, a Leitão da Silva ficar pronta quando? Quando que aquela via importante da cidade ficará pronta? Pois é, eu costumo dizer que em algumas oportunidades que esse assunto foi muito debatido, que eu gostaria muito de estar agora no meado do ano, como ela estava anunciada, inaugurando a Leitão da Silva. Mas infelizmente, durante 10 meses, a obra praticamente se arrastou por indefinições importantes. A principal é a drenagem da via. Aquela via sofre alagamentos muito significativos quando dá chuvas. A drenagem urbana é uma função municipal e o que foi projetado e contratado era insuficiente. E a partir de quando começou a ser executada a obra, ainda em março do ano passado, os debates entre prefeitura e estado se arrastaram, algumas decisões foram tomadas, mas não de forma definitiva. O que nós encontramos então foram interferências com essa drenagem e indefinições de projeto que precisaram ser enfrentadas, e também com as redes de Excelsa, de Cesan e das telefônicas. Para você ter uma ideia, durante esses 6 meses, acho que mais de 40 reuniões com essas várias áreas foram realizadas, as definições foram tomadas. No final de maio, por exemplo, foi definida onde seria a ciclovia. A definição da ciclovia era fundamental para começar asfaltamento, para de fato enquadrar a via da forma correta. Ontem nós conseguimos asfaltar já um primeiro trecho na Leitão da Silva. Nós temos feito reuniões permanentes com os comerciantes, entendemos as dificuldades deles. Temos feito alguns esforços para diminuir essas dificuldades, mas não é uma coisa simples. Também com a comunidade local nós temos discutido. E agora nós já temos o que tem que ser feito definido e está sendo implantado. Mas, infelizmente, a obra vai ter que ser feita em 2 etapas. Então, uma primeira etapa, né, que já está em andamento e que nós pretendemos assim, concluí-la até o final do ano e já iniciar a outra etapa até o final também desse ano, iniciar a próxima etapa, de maneira que aproximadamente 1 ano e meio a gente tenha a via concluída. Essa é o que nós temos dito. É possível, mas com um grau de dificuldade muito grande, e para essa segunda etapa ainda há aspectos de projetos importantes relativos à drenagem sendo discutidos com a prefeitura. Quer dizer, mas nesse momento, quer dizer, está tudo já equacionado, quer dizer, o que precisa ser feito, os projetos, todos já se sabe exatamente o rumo que tem que tomar. Não teremos mais surpresas de, olha, tem que mexer na drenagem, tem que mexer nisso. Os técnicos de DR, que foi uma mudança importante que a gente fez, a gente colocou engenheiros, um grupo importante do DR na obra, que isso não tinha. A própria secretaria tentava trocar lá com uma fragilidade grande, então essa foi uma mudança importante que a gente teve que fazer, e eles me pediram até agora, o mês de julho, para definir o futuro, né? Então, na próxima semana eu devo estar recebendo essa definição completa. Óbvio que uma obra como aquela, algumas interferências aparecem durante a execução, né? É uma região que foi ocupada de forma irregular, tem um solo desfavorável, né? Tem muita coisa embaixo da terra que vai sendo descoberta à medida que vai se fazendo. Tem a relação com o morro, né, com as drenagens que descem do morro, o esgoto que desce do morro, que a cada trecho precisa ser buscada às vezes uma solução meio que ali ao vivo.
Mas as definições principais já estão dadas e nós estamos, assim, com convicção de que essa primeira fase agora vai avançar mais rápido e que nós estaremos colocando em breve o edital para a segunda fase. Quer dizer, a população daqui a 1 ano e meio vai poder usar aquela via normalmente. Porque ela é importante também para a obra do BRT na Reta da Penha. Quer dizer, sem aquilo não se faz outra coisa. Na realidade, os recursos da Leitão da Silva, junto ao BNDES, já foram tomados em função de uma preparação para a implantação do BRT. Né? Então, ela é uma via que faz um paralelo importante com a Reta da Penha, e ela precisa estar funcionando, e de qualquer maneira o fato, né, de a Leitão da Silva estar com essa nova situação, com as 3 faixas e tal, vai permitir uma melhoria na mobilidade local e, além disso, ao inverso do que hoje reclamam os comerciantes, vai ter uma condição assim muito melhor da própria via como uma via de comércio importante. Então, e aí quando é que vocês imaginam que a preparação da Reta da Penha e da Leitão da Silva para o BRT efetivamente será iniciado? Ou o BRT vai dar uma parada por questões financeiras, porque... Esse aí talvez seja o assunto assim mais relevante, mais importante de fazer uma explicação bem clara. O BRT é uma necessidade. Nós não teremos um transporte coletivo melhor se nós não priorizarmos os espaços para os ônibus. Então, ele precisa ser perseguido. Acontece que hoje, felizmente, né, comparando com as coisas que a gente tem visto pelo Brasil, o Estado do Espírito Santo já há alguns anos, desde a década de 90, meados da década de 90, tem um transporte coletivo organizado. O Transcol, ele funciona, né, através dos terminais, através de linhas de percurso longo e de linhas alimentadoras. Então, ele é um sistema que funciona. Obviamente que todo mundo sempre quer mais e a gente sabe que tem horários e locais com problemas. Então, precisa de ser feito um esforço grande para melhorar isso, e isso só vai ficar muito melhor com o BRT. Mas o projeto que nós encontramos estava não concluído. Então, o projeto do BRT que foi anunciado foi uma coisa prematura. Então, hoje, os técnicos do DR e da CETOP estão interagindo com as empresas que conceberam o projeto e estão fazendo ajustes, e não são simples. Então, o que nós decidimos? Algumas obras, das quais a Leitão da Silva foi a primeira ainda começada no governo anterior, e outras, como, por exemplo, uma melhoria significativa daqui do aeroporto até o viaduto da Vale, com uma passagem para João Palácios ali em túnel. Então a gente vai melhorar muito essa, vamos dizer assim, essa saída aqui para o norte da cidade, a ligação de Vitória com Serra. A região de Carapina, aeroporto Carapina, aquela Carapina. Confusão que tem ali da chegada do contorno. Trecho, é uma parte do BRT que nós decidimos priorizar. A saída sul também, região da Ilha do Príncipe, né, onde iria ser construído um viaduto. Nós mudamos esse projeto, não vai ser construído o viaduto, que é considerado pelos técnicos uma forma muito agressiva de solucionar o problema, e a gente já tem pronto o primeiro anteprojeto de como vai ser aquele viário, e já estamos contratando o projeto. Então ali também nós vamos fazer uma intervenção que tem relação com o projeto do BRT. Ali na Ilha de Monte Belo, na Faesa, a Avenida César Ilau, ela entra na curva que a César Ilau encontra a Avenida Vitória, ela entra à esquerda para dentro de Bento Ferreira. É uma via de pista dupla, de boa qualidade, e que não é praticamente utilizada. Então é preciso fazer um túnel ali naquele morro ali da Faesa. Isso está dentro do nosso projeto também, é uma parte da obra do BRT que nós vamos priorizar, dando mais uma opção, uma flexibilidade, e porque a Avenida Vitória vai ficar preferencial para os ônibus, assim vamos dizer, né, nesse projeto que nós estamos desenvolvendo. E também aguardamos as definições da Justiça sobre a Quarta Ponte,
para também interagir com a Rodosol e fazer alguns avanços na quarta ponte, que então essas 4 intervenções nós já definimos. Quer dizer, não dá, o que você está colocando aqui, antes de começar essas obras, é preciso ter esses projetos, esses recursos assegurados. E é preciso também uma grande conversa com a população, né? Porque a população é altamente impactada por essas intervenções. Quer dizer, o trânsito de Vitória, que já é de mobilidade, é um problema relativamente grave para o tamanho da cidade. Com essas obras que vocês pretendem fazer, o que deverão ser feitas, inevitavelmente, vão piorar ainda mais a questão da circulação das pessoas. E o cidadão tem que estar informado, tem que saber o que vai acontecer, quanto tempo vai demorar, por que vai acontecer e qual o benefício que ele vai ter lá na frente, senão vira uma grande discussão que não leva a lugar nenhum. Eu acho assim que, né, com a sua experiência aí, né, você abordou um ponto fundamental. Do meu aprendizado e do que nós colhemos, por exemplo, com a obra do Águas Limpas, é que ali nós preparamos um sistema de comunicação e, mesmo assim, ele não foi suficiente, né? Nós tivemos que fortalecê-lo durante as obras e tivemos alguns momentos negativos por causa de não conseguir atingir essa comunicação. E eu acho que no BRT esse vai ser um ponto fundamental. Não se faz uma obra dessa, e a Leitão da Silva está nos ensinando, sem uma comunicação muito grande com a população. E ali na Leitão da Silva, os comerciantes se organizaram, inclusive, facilitando um pouco essa interlocução, né? Que nem sempre é simples. Então, um projeto como esse tem que ter na comunicação uma questão chave, até porque parte dos usuários serão beneficiados, claramente, que são os do transporte coletivo, mas durante as obras todos serão impactados. E uma parte daqueles que transitam de automóvel e que têm essa preferência e que não vão deixar de fazê-lo, precisarão estar bem informados do que está acontecendo, porque esses não se considerarão beneficiados pela obra, né? Então, nós não temos dúvidas de que o transporte coletivo numa cidade, numa região metropolitana como a que nós dizemos, tem que ser privilegiado, mas a gente sabe que todos têm direito a discutir seu espaço. Então, a comunicação nessa obra precisa realmente de de fazer parte do projeto. Não pode ter improviso na comunicação, né? E a gente teve um aprendizado grande nisso e com certeza isso vai fazer parte do nosso plano. Porque se vocês não explicarem claramente para as pessoas, acontece o que aconteceu com a Leitão da Silva. É uma obra que tinha um prazo, não termina, aí o comerciante vai reclamar, aí o que passa reclama, e acaba, além de ter um problema na obra, ter um problema de credibilidade se aquilo vai terminar mesmo no prazo ou não, né? Eu acho que na Leitão da Silva é uma coisa assim, diferente um pouco, porque, de novo, me referindo à minha experiência anterior, mesmo quando a gente planeja a obra, e a obra do Águas Limpas, por exemplo, ela era planejada de 80 e 80 metros, você tinha um descritivo do que ia acontecer, mas as interferências que você encontra e a ignorância das pessoas para o assunto que você precisa esclarecer é muito grande. No caso da Leitão da Silva, esse planejamento não estava legal, ou melhor, ele não enxergou uma parte grande dos problemas, né? E é o que a gente fez agora com esse conjunto grande de reuniões. Como as nossas vias urbanas elas são quase sempre ocupadas de forma irregular, sem planejamento, então estão lá tubos, cabos, agora mais ainda de telefônica, porque antes eles eram aéreos, agora muitos são subterrâneos, os postes, né? E tudo isso não está bem cadastrado, não está bem informado, e você já teria que lidar se você tivesse bem planejado. Então, não tem como hoje você não ir para uma obra dessa com um planejamento muito bom. Então, eu acho que o que a gente tem ali na Leitão da Silva foi um pouco de falta de planejamento, um pouco assim de não enxergar o todo. E isso, não estou dizendo que é simples, mas precisa ser bem trabalhado. E aí tem que ter essas reuniões com todo mundo que vai estar envolvido ou vai sofrer interferência para poder todo mundo sair da reunião sabendo exatamente o que vai acontecer. Uma outra coisa, Paulo, que a gente verifica é essa questão da pergunta das pessoas o tempo todo. Quando é que sai o aquaviário? Quando é que sai o aquaviário? Quando é que sai o aquaviário? E se o aquaviário é realmente uma solução para a melhoria da mobilidade na Grande Vitória?
Existem, né? Como quando a gente é morador e acompanha a vida assim, de uma cidade, existem alguns temas que as pessoas têm todo o direito de debater da forma que elas veem. Mas eu acho que a gente tem uma explicação racional para o aquaviário. O aquaviário foi muito importante, né? Nós temos que lembrar que nós só tínhamos uma ponte de acesso à Vila Velha, né? Que era a famosa 5 pontes. Depois, em algum momento, lá na década de 80, veio a segunda ponte e depois a terceira ponte. Desde aquela época anterior, o aquaviário existia e ele cumpria um papel fundamental. As pessoas não tinham essas facilidades. Eu me lembro que na década de 70, eu era estudante da UFES, os meus colegas de Vila Velha eles precisavam fretar um ônibus para vir para a UFES, pelas 5 pontes. Então, para as pessoas que faziam isso, o aquaviário foi fundamental. E ele foi implantado e ele cresceu de importância. E ele fez parte do transporte urbano, coletivo, de forma importante. À medida que essas 2 pontes ficaram prontas, mas principalmente que os avanços no Transcol foram acontecendo, com a implantação de terminais, de mais linhas, simplesmente foi ficando mais cômodo para as pessoas, foi ficando melhor para as pessoas andar de ônibus. Eu não estou dizendo que não é bom andar na lancha, que a lancha é melhor do que o ônibus, ou que o ônibus é melhor que a lancha. A oferta de viagens foi esvaziando aquele modelo de aquaviário que existia, a ponto de ele se tornar inviável. Então, o aquaviário existiu, as pessoas, nem todas têm essa informação, ele existiu, ele fez parte do transporte coletivo, depois ele começou a precisar ser fortemente subsidiado pelo transporte coletivo, depois ele ficou inviável economicamente, né? E as pessoas pararam de usar. A gente, quando acompanha a lista, né, do uso do aquaviário, a gente percebe que ele ficou inviável. Então, agora tem uma demanda na população sobre isso e nós temos uma decisão assim, do governador que nos passou para que a gente estude alguma forma de integrar o transporte aquaviário ao sistema que nós estamos construindo, né? Isso nós vamos fazer com calma, porque a gente não acha que vai ser uma solução assim maravilhosa o aquaviário, não vai fazer uma grande diferença. Mas nós não vamos nos negar a fazer, e os estudos que nós recebemos, que estão lá na Secretaria, eles demandavam um enorme subsídio público, que a gente acha que não é a melhor forma. Porque hoje, a passagem de ônibus já tem um subsídio público, né? E se nós colocássemos outro subsídio grande para termos o aquaviário, nós iríamos competir com todos os orçamentos da saúde, da segurança, que são orçamentos importantes, né? Então, a gente precisa pensar um projeto que comece, que, ao contrário da outra fase, que não seja implantado um grande projeto de uma vez, que a gente implante algumas linhas e que vai trabalhando a viabilidade. Tem que fazer investimentos nos terminais, né? Não é simples, hoje não tem mais nada pronto, mas vai fazer parte dos nossos estudos a implantação gradativa do aquaviário. Quer dizer, não está descartado, mas não é prioridade. Não está descartado, vai ser trabalhado por nós, mas eu acho que ele sim é talvez um problema de comunicação. Eu acho que eu tenho poucas oportunidades de fazer essa explanação que eu fiz aqui, mas eu acho que as explicações que tem para a paralisação do aquaviário são convincentes a ponto da gente ter essa convicção de dizer que ele não pode ser assim prioridade nesse momento. E a 4ª ponte? Bem, existem 2 projetos sendo desenvolvidos para fazer uma nova ligação de Vitória, né, ao continente na parte sul da ilha. Existe um túnel que ligaria Vitória à Vila Velha e a 4ª ponte que ligaria Vitória a Cariacica. Houve uma precipitação ao ser anunciada a possibilidade da licitação da 4ª ponte. O projeto da 4ª ponte ele está sendo desenvolvido e eu já sentei com os técnicos do DR e ele está ali pelos seus 60%, 70% de desenvolvimento. Do projeto? Do projeto. Então ele não deveria ter sido anunciado como uma provável obra para ser iniciada, né? Isso foi um equívoco, eu já dei bastantes explicações sobre isso, nós continuamos desenvolvendo o projeto
para você ter uma ideia, né, vamos dizer, ele sai de Vitória ali na região de Santo Antônio, né? E todo mundo sabe como que é a condição para se acessar aquela região ali. Então você tem um viário desfavorável, então você tem que fazer... Primeira obra da Serafim-Derense. Exatamente, você tem que fazer acessos importantes do lado de Vitória, do lado de Cariacica é menos importante, e isso não tinha projeto pronto. Esses projetos estão contratados, tem uma discussão ainda sobre qual é a melhor, vamos dizer assim, condição de intervenção na Serafim-Derense. Então, nós também vamos continuar, não podemos, quando a gente governa, a gente, né, tem que pensar no curto prazo, executar as coisas que são viáveis e possíveis no curto prazo, e não podemos parar de planejar o longo prazo. Então, Quarta Ponte, o túnel e o BRT serão projetos que nós continuaremos desenvolvendo, fazendo de imediato essas intervenções aqui que eu já me referi e anunciando no momento adequado. E a Quarta Ponte, ela entra nisso, mais um pouco para frente, que a gente vai poder falar nela de forma mais consistente. Você está falando aqui, Paulo, nesse governo não sai Quarta Ponte, nesse governo, assim, iniciar a obra efetivamente, não sai Quarta Ponte, quer dizer, Aquaviário pode ser que sim ou que não, e BRT também pode ser que sim ou que não, mas efetivamente, quer dizer, nesse momento, quer dizer, para esse governo, é arrumar a casa do que está aí do transporte para fazer o que for possível para melhorar a mobilidade. Grandes obras não estão no horizonte imediato. Bem, não é bem assim não, porque, por exemplo, eu anunciei esses dias com o governador lá na festa de Cariacica a retomada da Leste-Oeste. A Leste-Oeste é uma grande obra. 124 milhões. Ainda precisaremos de mais 124 milhões, no total ela é uma obra de mais de 200 milhões. E ela é um eixo super importante para a mobilidade. Ela liga, né, a BR-262 ali na região de Campo Grande, próximo ao terminal de Campo Grande, a Vila Velha na Darli Santos, né? Então ela tira caminhões que hoje precisam ir a Jardim América, Santo Torquato, e complicam muito o trânsito ali naquela região, que vão ter uma facilidade muito mais fácil, por exemplo, de acessar o porto de Capoaba, né? Então essa obra foi uma das que a gente priorizou, são recursos significativos, né, que estão disponíveis dos empréstimos do Propai e que nós vamos viabilizar. Então, no mês de agosto, essas obras retomam. Então, ali tem que fazer grande parte da via, é um dinheiro que você fica com pena, que ele está ali imobilizado, sem uso. Então, a gente tem que fazer viaduto, tem que fazer uma ponte, tem que fazer uma passagem sobre uma tubulação importante da Cesan, essa é, vamos dizer, o eixo principal do que nós vamos fazer, e complementar a via. Os contratos estão paralisados, ou seja, nós não precisamos fazer licitação, e nós temos expectativa de começar essa obra em agosto e terminá-la em 18 meses. Então, é uma obra importante para a mobilidade metropolitana. As outras que eu me referi, apesar de serem aparentemente assim pontuais, elas pegam gargalos importantes. Então, são obras de valores significativos. Então, essas obras estarão sendo executadas num momento, né, que o governo tem falado, né, com a população em geral, com os segmentos empresariais, das dificuldades que nós vivemos, em função de nós termos zerado o nosso fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro de recursos próprios tem empatado para pagar as despesas e não temos até o final do ano sinal de disponibilidade de recursos para fazer os investimentos. E você não consegue funcionar, governo, só com recurso de empréstimo, porque em todo empréstimo tem contrapartida. Tem contrapartidas e as interferências, como eu me referi, por exemplo, na Leitão da Silva, com Excelsa, com Cesan, não são de recursos do empréstimo, né? São recursos do governo. E o ano de 2015 está sendo o ano de arrumar a casa nesse sentido, ou seja, existia um déficit, esse déficit está sendo combatido com diversas medidas de contenção de despesas, de melhoria de desempenho, e a meta do governo, da secretária da Fazenda, Ana Paula, que tem trabalhado isso de uma forma muito competente, é chegar ao final do ano com esse déficit zerado e conseguir, a partir de 2016, começar a gerar um excedente para investimento. E em todas as secretarias nós temos que ter consciência disso
E na Secretaria de Transporte e Obras Públicas, que é uma secretaria intensiva em investimentos, nós não estamos parados. Nós, com os recursos remanescentes do PROPAI, nós estamos priorizando aquelas obras que estavam paralisadas e que têm um grau de importância maior. Nós tivemos que estabelecer prioridades, tanto aqui na região metropolitana, quanto algumas no interior. E já estamos fazendo isso e já estamos negociando com o BNDES a retomada de várias delas, né? Mas vai ser um ano de 2015 e talvez ainda um ano de 2016 de reorganização, mas não vamos paralisar os projetos e o pensamento no longo prazo, porque o governador Paulo Artung fala muito nisso e a nossa equipe toda acredita que a gente tem que planejar o futuro, não dá para trabalhar pensando só no presente. Então, a gente estará executando aquilo que é possível no presente, como eu já falei, mas também planejando as grandes obras para o futuro. Quer dizer, mas vai ser tudo pé no chão, não tem anúncio de obra que só tem 60% do projeto, quer dizer, não vai ter esse impacto aí de ficar anunciando obras que não são viáveis nesse momento. Quer dizer, o que é viável é isso. Quer dizer, esse túnel aí sobre ali a FAESA, que é uma das prioridades que você falou, a questão lá da Lindenberg, que acaba... A obra aqui do aeroporto até o viaduto da Vale, aqui a saída para o norte aqui, ligação Vitória com Serra. A melhoria significativa lá no Portal do Príncipe, que a gente fala, né? Para melhorar a saída do porto, melhorar a entrada da ponte em Vitória. Vamos fazer uma obra ali importante, que vai melhorar significativamente. E todas essas questões complementares aí, do aquaviário, de bicicletas, nós vamos incentivar as prefeituras, vamos trabalhar, as prefeituras todas têm tomado essa bandeira, até no Brasil todo e aqui na região metropolitana, de ampliar a oferta de ciclovias. Nós vamos também estar participando disso, nós ainda estamos nos preparando para anunciar, mas vamos estar apoiando as prefeituras nas nossas vias, nós vamos estar nas vias construídas pelo Estado. Nós vamos estar ciclovia. Por exemplo, a Leitão da Silva vai ter uma ciclovia no canteiro central, foi uma definição recente. Então é uma coisa que cresceu e que está demandando e que tem pessoas na secretaria estudando de forma importante. Então nós estaremos assim cuidando de fazer o que a gente pode fazer nesse momento de restrição de recursos e planejar e continuar planejando o futuro. Paulo Rui, eu queria agradecer a sua presença aqui no GV News Entrevista. Foi uma conversa interessante. A gente sabe que a mobilidade urbana vai continuar sendo um tema na Grande Vitória por um longo período, né, porque até tudo ficar arrumado é impossível, né? Uma cidade nunca está pronta. Quando o BRT estiver pronto, teremos outras demandas. Quando tivermos aquaviário, teremos outras demandas. Se tivermos túnel e quarta ponte, as pessoas vão pedir outras obras. Quer dizer, como dizer, planejar o futuro. Quer dizer, as pessoas sempre terão demandas, sempre terão necessidade, né? O ideal seria o teletransporte, mas como ainda não foi inventado, as pessoas têm que andar de carro, de ônibus, né? A gente ainda não tem um metrô aqui, pode ser que no futuro as pessoas queiram o metrô, queiram outras coisas, que o futuro vai dizer como é que nós vamos nos locomover, né? O importante é que a gente continue indo e vindo com tranquilidade, o que não está acontecendo nesse momento na Grande Vitória, né? Quando nós comparamos, né, a nossa região metropolitana com outras cidades maiores, a gente percebe que ainda aqui, as pessoas que vêm de fora trabalhar aqui comentam isso, ainda a gente tem os tempos melhores, tem tranquilidade, mas tem pessoas que sofrem hoje muito no deslocamento e a gente tem que estar melhorando todo o tempo. Esse assunto realmente, como você disse, não vai acabar nunca e talvez a gente tenha que pensar em novas tecnologias, novas formas de conviver com o trabalho, né? Provavelmente vai aparecer coisas diferentes também para que a gente não fique assim nessa verdadeira loucura que é determinados momentos do nosso trânsito. Então, compete a nós que estamos administrando esse assunto, né? Interagir bem com as prefeituras, fazer as obras prioritárias e ir caminhando para soluções que melhorem o desempenho, né, da mobilidade das pessoas, mas que também nós devemos fazer o debate de como ocupar, de como, né, oferecer os diversos serviços, né, de aonde que a gente, por exemplo, a gente percebe que Vitória tem um planejamento urbano melhor, então você tem ocupação melhor em algumas áreas. Outras cidades
como Cariacica e Vila Velha estão crescendo e precisam cuidar disso, então a gente tem que estar interagindo para evitar ocupações que depois tragam dificuldade no próprio transporte, né? Então o planejamento urbano para cuidar disso é importante. Nós estaremos interagindo o tempo todo de forma aberta, já estamos fazendo com as prefeituras. E é o que eu disse, às vezes nós estamos discutindo aqui, mas para o pessoal lá de Fazenda Prata, em Castelo, que eu visitei outro dia, a estrada mais importante que tem é aquela, né? Então tem um conjunto de outras obras também que estão paralisadas e que nós estamos trabalhando para retomá-las por todo o estado. E gradativamente, eu tenho convicção que os esforços que o governo está fazendo vão dar resultado nessa questão de gerar recursos. Nós vamos administrar bem esses recursos que hoje estão disponíveis, buscando concluir obras e fazê-las funcionar. Acho que isso que é nosso momento atual. E planejando as obras futuras e buscando recursos também para realizá-las. Ok, Paulo, obrigado mais uma vez por sua presença aqui. A gente convida você para voltar, porque a gente vai ter que discutir pontualmente cada uma dessas obras, né? Cada vez que for anunciada, tem uma discussão, discutir qual é o benefício, para onde que vai, para onde que vem, quem vai prejudicar, quem vai beneficiar, né? Quer dizer, essa discussão vai acontecer obra a obra, ponto a ponto, porque as pessoas, quando se trata de mobilidade, se você vê as conversas, são segurança e mobilidade, são as duas conversas que mais pontuam aqui a Grande Vitória. Com certeza essa é uma agenda que não vai, como você bem disse, não vai acabar nunca, e nós temos que ter capacidade de ir administrando e de ir encontrando soluções, né? Eu acho que isso que nos compete fazer, eu agradeço a oportunidade e me coloco à sua disposição. Obrigado. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.